Hoje estarei compartilhando mais uma apresentação, ou assim pode-se dizer, mas uma auto-apresentação do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é eu pegar e falar de alguém para alguém. Uma coisa é eu chegar e falar do Saul para um amigo, falar do Sérgio para um amigo. A outra coisa é a pessoa, o Sérgio, se apresentar pessoalmente, o Saul se apresentar, a pessoa ver quem é o Saul, quem é o Sérgio, quem é o Edilson. Uma coisa é eu falar, alguém falar de mim, alguém falar, me querer me apresentar. Outra coisa é você me conhecer de fato. E o Evangelho de João, ele traz para nós Jesus se apresentando, Jesus se dando a conhecer, ele se revelando quem ele é. E no Evangelho de João, Jesus ele se auto-apresenta por 7 vezes, usando aquele termo ego eimi, eu sou, mostrando que ele era Deus, mas ele era o Deus que alimenta, ele é o Deus que sacia, ele é o Deus que ilumina e tira das trevas, ele é o Deus que resgata da morte e dá a vida. E agora, nesse texto em que nós vamos ler, em João capítulo 14, versos de 1 a 6, ele se revela como o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Vamos ler? João 14, de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Muitos teólogos, eles dizem que todo leitor, ou todo ávido leitor, ou toda pessoa que quer conhecer a Bíblia, deveria começar a ler a Bíblia por João. Primeiro ler o Evangelho de João, para depois continuar a leitura. Todo mundo deveria, ao ler a Bíblia toda, começar pelo Evangelho de João. Tanto é que na Bíblia cronológica, começa pelo Evangelho de João. Vamos ler, vocês acompanham a leitura. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos, irmãos. Pai querido, Tua palavra foi lida. Manifesta agora em nossos corações a Tua vontade. Comunica, Pai, em nossa alma a Tua palavra. Me usa, ó Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, para a honra e glória do Senhor, do Teu santo nome. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo também possa, ó Deus, abrir os corações dos nossos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, tanto aqui presencialmente, quanto também, ó Deus, pela internet, ou aqueles que ainda vão ver através dos vídeos que vão ficar postados no canal do YouTube. Pai, te louvo e te bendigo. Usa-me, Deus, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. É sempre um desafio para nós, pregadores, expor a palavra de Deus.
Certo pregador, ele disse que a palavra, ela prega por si mesma. A palavra, ela se expõe quando nós consideramos a natureza divina das Escrituras Sagradas. E lemos com a perspectiva de que o Senhor, de fato, fala aos nossos corações por meio da iluminação do Espírito Santo. O que Jesus diz que eu te mostrarei. Abraão não titubeou, Abraão não duvidou, Abraão, ele tomou aquela palavra como verdade, creu na vida que Deus tinha para ele e pegou o caminho. Apenas pela palavra de Deus, apenas pelo ouvido, pelo chamado de Deus, Abraão pegou ele e a sua família, o seu sobrinho, a família do seu sobrinho Ló, e foi confiando na palavra de Deus, na verdade que ele ouvia, em direção à vida que Deus tinha para ele e para todos os seus. E nós sabemos que a vida de Abraão foi uma vida de fé. Tanto é que na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, ele está lá, como pai da fé. Como pai da fé. Ao olharmos, irmãos, a vida dos hebreus no Antigo Testamento, vimos que Deus sempre pôs diante do povo hebreu um caminho a ser trilhado, um caminho a ser seguido. E Deus sempre era a verdade que guiava ao povo a vida. Enquanto o povo de Deus, no Antigo Testamento, se mantinha na verdade de Deus, esse povo tinha vida. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso é perceptível, tanto na vida de Abraão, quanto na vida de todos os patriarcas, como assim também na vida do povo hebreu. Quando o povo saiu do Egito e foi para a terra que Deus queria levá-los, Deus colocou um caminho na vida daquele povo. Irmãos, hoje nós temos muitas facilidades em nossas vidas, muitas facilidades. Hoje nós não precisamos suar bastante, ou transpirar muito, ou ter muito esforço, quando nós vamos viajar. Lembro-me quando eu fiz a minha primeira viagem interestadual, recém-casado, Cássia ainda com a Ana Luísa de 7 meses no braço, acabou de sair de uma quimioterapia e com dores no braço, e mesmo assim a gente, vamos visitar seus parentes, em Patos de Minas, Santa Rosa da Serra, aquela região lá de Ibiá, São Gotardo. E aí eu tinha um Uninho bege 88, e a gente foi. Só que naquela época não tinha GPS, era um mapa da 4 rodas que você abria e tomava o painel do carro todinho ali. E eu inseguro com aquele mapa da 4 rodas, falei, não, vamos levar sua avó, porque sua avó já conhece o caminho, que ela veio de lá, de Minas. Aí foi, eu, a dona Orquiza, falecida já, foi do lado direito, a Cássia atrás, mas a dona Selma e a Ana Luísa no colo. E a dona Orquiza, aquela senhora, foi apontando o caminho, foi falando, você vira aqui, você vai aqui, passa por Catalão, depois de Catalão, você entra à esquerda em direção a Monte Carmelo, e foi uma bênção a viagem. Foi uma bênção a viagem. Quando entramos na era do GPS, hoje a gente não precisa mais, né? Hoje você faz a viagem virtualmente. Lembro quando eu fui para João Pessoa, tem um amigo que me ajuda muito, ele gosta muito de viajar, e aí quando eu vou viajar para longe, ele vem cá, pastor, vamos tomar um café. Aí me senta de frente ao computador dele e a gente vai fazendo a viagem pelo Google Earth. Aí ele vai mostrando as estradas, vai mostrando tudo, vai criando um mapa. Quando eu saio da casa dele, já estou com todo o calhamaço de papel, onde que eu tenho que parar, onde que eu tenho que dormir, onde que eu tenho que... os melhores lugares, já sei, já me mentalizei a viagem e o GPS já está configurado. Hoje nós temos facilidades.
Mas quando a gente vem para o contexto do texto no qual nós lemos, nós vemos Jesus agora na sua última ceia, no cenáculo, um local grande, uma casa que tinha um local grande de reunião, e esse local se chamava cenáculo. E ali Jesus agora está, de fato, confortando o coração dos seus discípulos, falando que ele vai partir. Que ele vai partir, ele vai para a casa do Pai, e que logo, logo, os seus discípulos, os seus filhos, iriam encontrar com eles. E logo Tomé, ele faz a pergunta: Senhor, como que nós vamos se nós não sabemos o caminho? Não é difícil de entender porque Tomé fez essa pergunta, porque era um povo acostumado a viver no caminho. Era um povo que era acostumado pelas gerações de gerações, pelos seus pais e avós, a aprender o caminho de Sião, aprender o caminho do templo, aprender o caminho de Jerusalém. Era um povo que foi levado cativo para o Egito, era um povo que foi levado cativo para a Babilônia, era um povo que sempre estava no caminho de volta para Jerusalém, de volta para Sião, era um povo que era espalhado por toda a Palestina, mas em determinadas festas do ano, como a Páscoa, esse povo fazia caravanas e iam pelo caminho até chegar à presença de Deus, chegar ao Monte Sião, chegar a Jerusalém, chegar ao templo, local que representava aonde se estava a presença de Deus. E o caminho era ensinado de geração para geração. O caminho era ensinado de pai para filhos. Nas caravanas de peregrinação iam os homens que conheciam o caminho, os homens mais experientes. Depois vinham outro grupo de pessoas, e depois vinha um grupo das mulheres e das crianças, mas sempre tinham aqueles que carregavam em si a verdade, porque sabiam o caminho, sabiam das dificuldades e dos perigos do caminho, e que poderiam, pela sua experiência, resguardar a vida da caravana, e que poderiam também ensinar para os menos experientes como trilhar o caminho. Era um povo, então, que era acostumado. Era um povo que já sabia o caminho para Jerusalém, e agora Jesus vira para os seus discípulos: olha, eu estou partindo. Eu estou indo embora para a casa do meu Pai. E logo vocês vão encontrar comigo. Imagine, irmãos, que o quanto isso que Jesus falou para os seus discípulos pôde de fato confrontar o coração deles. Espera aí, Senhor. O Senhor fala que esse não é o templo. O Senhor fala que existe uma Sião celestial. O Senhor fala que existe um local onde nós vamos. Mas o Senhor não falou o caminho. O Senhor não falou o caminho. E Jesus declara para Tomé e seus discípulos: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, senão por mim. Dentro dessa realidade, irmãos, Jesus aponta para os seus discípulos e para nós que a única forma de se achegar à casa do Pai, a única forma de se achegar em Deus, ou de se estar em Deus, é por meio dele. Não há outro caminho a não ser por Cristo. É por isso que as igrejas de cunho reformada adotam os solas Christus, ou solos Christus. Somente Cristo. Somente Cristo é a verdade. Somente Cristo é o caminho. E somente Cristo é a vida. Então, meus irmãos, eu proponho nesse sermão a gente ver 3 aspectos em 3 pontos diferentes. Primeiramente, eu quero trabalhar Jesus como caminho, irmãos. Como assim? Jesus como caminho. Irmãos, quando nós
olhamos para a realidade religiosa que vivemos em nossa atualidade, nós percebemos que a religião oferece vários caminhos. As várias religiões estão oferecendo vários caminhos. Vários caminhos. Oferece o caminho por meio da caridade. Oferece o caminho por meio da obediência a dogmas. Oferece o caminho por meio do seu esforço, das suas conquistas. Oferece o caminho por meio daquilo que a sua condição financeira pode comprar. Vários caminhos estão sendo oferecidos, assim também como na época dos discípulos aqui, vários caminhos eram oferecidos. E Jesus agora interpõe agora a realidade daqueles diversos caminhos, dizendo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho além de mim. Para a salvação, para se chegar ao Pai, há somente Cristo. É interessante que lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12, está escrito assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Em caminho de morte. Caminho para a vida, caminho para a verdade, somente em Cristo, irmãos. A nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza perversa, essa natureza caída, ela muitas vezes quer nos fazer pegar caminhos fáceis, quer nos fazer pegar atalhos. Não é assim? A gente quer atalhos, a gente quer chegar no destino de uma maneira mais fácil, mais descomplicada, de uma forma que não nos cause muitos danos, ou que não me prejudiquem muito em meu tempo, não me prejudique muito no meu doar. E hoje que nós percebemos que muitas pessoas querem ser poupadas no seu doar, querem ser poupadas no seu tempo, até mesmo em relação à fé, se assim eu posso dizer. Procuramos aquilo que nos favorece, procuramos aquilo que é mais gostoso, é mais viável, procuramos aquilo que já está mais pronto, aquilo que está pronto, que não vai exigir de mim um mínimo de esforço para nada. Tem muita coisa pronta, tem muita coisa já certinha. Irmãos, eu vejo que é um desafio para nós, quando a gente fala desse caminho difícil, e quando eu falo da natureza humana, que procura sempre as facilidades, o que está pronto, nós também temos que lutar contra esse sentimento. Hoje, com essa chuva, com essa tempestade, né, a gente vê muita gente com dificuldade de vir à igreja, com falta de energia e prejuízos financeiros, porque a chuva, o vento derrubou telhas. E quando eu chego aqui, está ali a Brenda e o Gabriel. Que bênção, irmãos. Choveu, a casa foi inundada, deixaram a casa lá no escuro, né, e vieram aqui organizar o culto, a transmissão. O quanto nós estamos, irmãos, dispostos a recusar o caminho da facilidade, o quanto estamos dispostos a recusar os caminhos da minha zona de conforto para colocar a mão ao arado. Há um certo tempo atrás, quando eu cheguei para a igreja, para a quarta igreja, eu saí da igreja Setor Sul, e vim para a quarta igreja.
E nós estávamos reestruturando tudo na igreja, departamento infantil, reestruturando toda a igreja. E eu lembro de ter encontrado com uma família no shopping, e essa família falou: pastor, nós estamos procurando igreja, e como que está lá na quarta igreja, você está chegando? Eu falei: olha, nós estamos precisando de gente para colocar a mão no arado, para ajudar a gente a reestruturar tudo na igreja. Nós estamos precisando de professores para o departamento infantil e tal. Não, pastor, então domingo que vem eu vou estar lá, na igreja. Até hoje nunca apareceu. Encontrei com essa família, com o pai. Não, a gente foi para outra igreja maior, que já está tudo pronto, já está tudo certinho. É mais fácil assim e tal. Meus irmãos, o privilégio que Deus nos dá, de poder vir para uma obra ou para um campo missionário, onde eu posso com o meu esforço, com os meus dons e talentos, ajudar para que aquela igreja seja abençoada, que aquela igreja possa abençoar outros. Mas na verdade muitas pessoas têm buscado o caminho da facilidade. Nós somos a geração do fast food, não é assim? Nós não queremos mais, ou temos tempo mais, ou não queremos mais ter o trabalho de fazer a receita, ou de buscar, preparar tudo em casa. Nós queremos pedir por telefone, em pouco tempo chega aquele sanduíche. A gente não quer nem esperar mais, quando a gente vai num pit dog e para lá, só daqui 40 minutos, 1 hora. E a gente vai em outro pit dog ali, que você pede, quando você senta na mesa, o cara já está com o sanduíche na mesa. A gente quer tudo rápido. E eu louvo a Deus, porque eu sei que nessa igreja tem famílias que gostam de preparar tudo em casa. Domingo passado, eu cheguei em casa, a Cássia e a Ana Luísa tinham feito um hambúrguer com carne moída, com pão, com tudo. Eu falei: gente, eu nunca comi um hambúrguer tão gostoso como eu comi. Tão gostoso. Com cheddar, bacon, tudo mais. Eu falei: gente, não tem lugar em Anápolis. Demorou a fazer. A pia ficou cheia de vasilha, depois foi lavar, limpar tudo, mas que prazer, irmãos. Que prazer. Mas aí Jesus vira para os seus discípulos: olha, aquilo que a religião oferece para vocês, aquilo que está tudo pronto, ou que vocês têm que fazer alguma coisa, esse não é o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Hoje, na escola bíblica dominical, o pastor Daniel falou algo muito interessante, que eu gostaria de repetir aqui no estudo bíblico. Que ele disse que a religiosidade trabalha a culpa. A culpa. E muitas vezes os religiosos estão na igreja e querem fazer algo para a igreja ou para Deus, se esforçar por causa da culpa, do seu pecado. Eu sou uma pessoa pecaminosa, eu sou uma pessoa pecadora, e é uma pessoa tão culpada e tão sobrecarregada com a culpa, que ela tem que fazer alguma coisa na igreja para sentir melhor, se sentir uma pessoa melhor. E sabe o que acontece com essa pessoa? Ela se torna escravo da culpa, e ela vai ser sempre uma pessoa religiosa, escrava da culpa, e ela nunca vai ter prazer em fazer nada para Deus e na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que ela faz é por medo, por culpa, por sentimento de culpa. E a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, e o que Jesus nos oferece, é a graça. Foi isso que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, apesar do seu sofrimento, Paulo, apesar do seu espinho na carne, Paulo, apesar da sua dor, Paulo, apesar da sua vergonha, Paulo, apesar do que você me falou, que o bem que você quer fazer você não faz, e o mal que você precisa correr você faz, a minha graça te basta, que a minha graça seja suficiente na sua vida.
Porque quando nós temos a concepção da graça de Deus, quando nós temos a consciência da graça de Deus, a culpa vai embora. Porque a graça é maior do que qualquer culpa. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz, o caminho que Jesus ofereceu, que é Ele mesmo, é melhor do que qualquer outro caminho que qualquer religião ou religioso pode te oferecer. Quando nós entendemos a graça, somos tomados pela graça, e o sentimento de gratidão nos invade a alma. E tudo que eu venho fazer para Deus, tudo que eu vou fazer para Deus, eu faço por prazer, por satisfação, por alegria. Por alegria, irmãos. Não me causa dor, não me causa constrangimento, ou não vejo dificuldade. Não vejo dificuldade, porque eu fui alcançado por um caminho maravilhosamente melhor. Caminho da graça. Caminho da graça. Esse é o caminho que é Jesus. Porque o caminho que o povo judeu conhecia era o caminho da lei. Era o caminho da culpa. Era o caminho da condenação, do medo. E Jesus falou: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Irmãos, dentro dessa perspectiva, eu pergunto para você: como está a sua fé? Como é a sua espiritualidade? Será que você anseia? Será que você expira? Será que você morre de vontade, se assim eu posso dizer, de fazer algo por Deus ou para Deus, entre aspas? Será que você tem prazer em ser usado por Deus, ser ferramenta de Deus? Será que você tem esse desejo tão forte, pulsante no seu coração, fala: eu quero fazer, eu quero me dispor, eu quero ser ferramenta, eu quero ser usado por Deus, aonde Deus tem me colocado, o que eu tenho feito? Meus irmãos, uma irmã da igreja essa semana me impactou com o que ela me falou. E ela, eu não sei se foi no grupo da SAF, a irmã, não vou citar o nome, porque outras irmãs estão com o mesmo sentimento. E ela falou: pastor, apesar da pandemia, apesar da situação que nós estamos vivendo, eu sinto no meu coração que eu não posso ficar parada. Deus está vivo, a obra continua, e o que eu tenho feito, eu não posso cruzar os meus braços. E essa irmã, com outras irmãs da SAF, tem começado um movimento tão bonito, em prol da igreja local, em prol da fé. E é isso que Jesus está propondo aqui, que quando nós entendemos que Ele é o caminho, esse caminho gracioso, que Ele é esse único caminho, nós somos libertos da religiosidade, nós somos libertos da culpa, e agora nós somos tomados com uma gratidão tão imensa, tão imensa, tão imensa, que nós somos impulsionados a nos doar, como nós vemos os discípulos se doando e entregando até a vida pela causa de Cristo. Por isso eu digo, irmãos, tanto vocês que estão me ouvindo pela internet, quanto aqueles que estão aqui presentes, se você perdeu o seu prazer, se você tem sentido tanto cansaço, se sua vida espiritual está sem sentido, se a sua vida espiritual está sem prazer, é necessário rever qual é a sua relação com Deus.
Se é uma relação entre culpa e esforço para amenizar a culpa, ou se é uma relação graciosa, de gratidão, porque Deus te perdoou, apesar de quem você é. E você já tem um caminho aberto para o céu. Porque Deus te salvou, apesar do que você merecia. E isso é graça, irmãos. Isso é graça. Já ouvi muito, graça é o favor não merecido. Graça é aquilo que Deus nos dá, apesar dos nossos deméritos. E se nós olharmos para a espiritualidade, nessa perspectiva, irmãos, nada pode te parar, nada pode me parar. Eu tenho sempre algo a oferecer em louvor, em culto a Deus. Não só os meus bens estão à disposição, não só o meu dízimo está à disposição, mas a minha vida está à disposição. Os meus dons e os meus talentos estão à disposição. O que eu posso fazer, pastor? Eu quero ajudar, eu quero me dispor, eu quero ajudar o Racem com jovens e adolescentes, eu quero ajudar o pastor Daniel, o Robertinho, a Andréia, as irmãos do louvor, eu quero ajudar de alguma forma. O que está precisando? O que está precisando, pastor? Eu quero apoiar a igreja, eu quero apoiar porque eu sei que essa igreja luta para viver a verdade. E a nossa briga constante no conselho, a nossa fala constante no conselho é: vamos viver a verdade, vamos viver a palavra, vamos ser fiéis a Deus em tudo. Porque se não for para ser fiel a Deus, não dá, irmãos, não dá. Irmãos, e Deus nos propôs em Cristo Jesus um caminho perfeito. E Deus nos propôs em Cristo Jesus um caminho santo. E Deus nos propôs em Cristo Jesus um caminho reto. E Deus nos propôs em Cristo Jesus um caminho agradável. Agradável. Eu não sei se você está no caminho, pelo caminho, gemendo, chorando, se esvaindo, tentando buscar força. Eu não sei se você se perdeu no caminho, eu não sei se você desistiu no caminho, eu não sei se você no meio do caminho se sentou e ficou desnorteado, sem rumo e sem direção. Mas Jesus agora ele fala para mim, fala para você, como falou para esses discípulos: olha para mim, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, não é a sua vontade, não são os seus caminhos, não é aquilo que você está propondo no seu coração. Deixa o Senhor te guiar. Deixa Deus te conduzir por Cristo Jesus. Deixa Deus tomar-te pela mão e te levar pelo caminho que Ele tem para você, que é seguro. Porque todos os caminhos que você tentar trilhar por você mesmo, você vai se frustrar. Como o povo de Israel se frustrou. Quando eles abandonaram o caminho de Deus para trilhar os seus próprios caminhos. Como nós nos frustramos quando queremos abandonar ou quando abandonamos o caminho de Deus para trilhar os nossos próprios caminhos, quando achamos em nosso coração que é enganoso. Ah, não, isso não é para mim. Ah, não, isso, Deus não tem isso para mim. E o tempo vai passando e Deus vai te pegando e vai te moendo e vai te mostrando que você estava errado, que você estava enganada, estava enganado. Porque o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, irmãos. Não há engano, não há mentira no caminho de Deus. Não há, não há.
Não há. Se você se encontra desanimado, desanimada, se você se encontra à beira do caminho, ou se você virou as costas e voltou para trás, ou se você está cansado, está cansada, já não tem muitas forças nos seus passos estão tão pequenininhos. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou um caminho gracioso, porque o sacrifício é meu, o sacrifício não é seu, a dor é minha, a entrega é minha. Jesus fala essa noite, o sangue é derramado, é meu, e o perdão é seu, o perdão é seu, porque Ele morreu para te dar vida, 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 para você viver. E será que você tem vivido essa vida de Deus? Como você tem vivido essa vida? Ao olharmos para muitas pessoas, não só nessa pandemia, em vez de viver a vida, está vivendo a morte. Tem muita gente olhando mais para a morte. Tem muita gente olhando mais para as dificuldades do que para a vida. Jesus é o caminho para a vida. Oh, meus irmãos, como eu me envergonho de mim em muitos momentos da vida. Como me envergonho. Em buscar, lutar, viver diante de tantas perspectivas erradas, tortuosas, enganosas, que tentam nos assediar a colocar a nossa esperança em coisas vãs. Em coisas vãs, irmãos. Tanta coisa vã nessa vida, tanta coisa fútil. Tanta coisa fútil. E esquecemos que esse caminho que Jesus tem para nós vai nos levar a um destino certo, certeiro, que é a casa do Pai, que é a casa de Deus, é o nosso lugar, é o seu lugar. O seu lugar aqui, enquanto você viver, é o caminho. Nós estamos no caminho. Nós somos gente do caminho, povo do caminho. Nós somos peregrinos, irmãos. Estamos peregrinando. E muita gente acha que é preciso levar um porta-mala cheio demais da conta, mala para todo quanto é lado. É o meu dilema com a Cássia, quando nós vamos viajar. Ela quer colocar a casa dentro do carro. Colocar a casa. E a gente está agindo assim na vida, irmãos. Nós somos peregrinos e muitas vezes nossos fardos estão pesados demais porque a gente quer levar tudo nas costas. Tudo. Porque a insegurança quer fazer a gente levar tudo nas costas. Tudo nas costas. O quanto o fardo tem sido pesado para tanta gente no caminho. E é necessário desvencilhar desse peso todo, desse fardo todo. E entender que você é, de fato, um peregrino. Que você está nessa vida apenas de passagem. E que quando você for para a casa do Pai, você não vai conseguir levar nada. Nada. Nada, nada, nada. E é onde eu falo de que muitas vezes eu tenho que exercitar muito no meu coração, é o legado que eu vou deixar. O que eu tenho deixado, o que eu vou deixar para os meus filhos. Quando eu olho para Jesus e Ele fala que é o caminho, a verdade e a vida. O que você tem deixado, o que você vai deixar de legado. Carson, um teólogo muito famoso, no meio evangélico, ele diz que
Jesus não foi abrir uma trilha para nós passarmos. Ele não é apenas aquele que abre um caminho no meio de uma mata. Ele não é aquele que está com um facão na mão e dentro de uma mata fechada agora vai abrindo uma trilha para que a gente possa passar. Não, Ele é o caminho. O caminho. E esse caminho perfeito, perfeito, gostoso de se viver e que nos traz segurança. Mas Jesus também, ele diz que é a vida. A vida. E ele fala também que ele é a verdade. Eu estou mudando o tópico 3 e o tópico 2. Ele fala que é a verdade, irmãos. E diante dessa declaração de Jesus de que ele é a verdade, ao olharmos para a vida, quando a gente vê vários caminhos que a religião nos oferece, e que tantas pessoas querem nos oferecer de facilidade, olhamos para a vida também e vemos também muitas mentiras sendo oferecidas. Muitas mentiras. Muito engano, irmãos, muito engano. Jesus agora ele fala que ele é a verdade. Jesus não é mais, Jesus não é um enganador, ele não é um falsário como eram os falsos mestres, como eram os fariseus que eram chamados de hipócritas. Jesus agora ele depõe todos esses falsários mentirosos e fala: eu sou a verdade. Jesus é apenas o único e verdadeiro caminho. Irmãos, mais uma vez, eu quero trazer para a nossa realidade de vida evangélica, familiar, congregacional. Congregacional, irmãos. Se Jesus ele é o caminho, se Jesus é a verdade, e se Jesus habita em mim, se eu entreguei a minha vida para esse Senhor Jesus, ó Deus, a minha vida é sua, Jesus, a minha vida é tua, o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Paremos para analisar uma questão, irmãos. E eu pergunto para nós, para todos nós, tantos que estão presentes quanto os que estão assistindo pela internet, será que nós temos vivido uma verdade? Será que nós temos vivido a verdade? Será que a nossa vida é uma verdade ou a nossa vida é uma mentira? Semana passada, eu pude ler uma carta de um suicida, e no final da carta ele escreveu: dei cabo da minha vida, porque descobri que a minha vida é uma mentira. Dei cabo da minha vida, porque descobri que a minha vida é uma mentira. Irmãos, dentro dessa realidade de que o Senhor Jesus Cristo é a vida, e Ele é Senhor das nossas vidas, a nossa vida, ela tem sido uma vida de verdade, tem sido uma vida sincera, íntegra, ou nossa vida tem sido uma vida de mentira? Ao olharmos para a nossa vida familiar, e aquilo que eu deveria ser dentro do meu lar, será que a minha vida tem sido uma vida de mentira? Ao olhar para a minha vida profissional, e aquilo que eu deveria ser no meu trabalho, será que a minha vida tem sido uma vida de mentiras? Ao olhar para a minha vida de relacionamento, sejam de amizade, com os meus amigos, será que a minha vida tem sido uma vida de mentira? Irmãos, nós não podemos ter várias vidas. Você não pode ter uma vida dentro da igreja. Você não pode ter uma vida diferente na sua casa e outra vida com seus amigos. Aquilo que Deus te chamou para ser, aquilo que Deus te converteu e você se tornou, você tem que viver dentro da igreja, junto com seus amigos.
na sua casa, na sua família. A sua vida não pode ser uma vida de mentira, a sua vida não pode ser uma vida de enganos, de falsidade. Não pode, porque se a verdade habita em você, se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e Ele é a verdade, a sua vida tem que ser uma vida de verdade. A sua vida tem que ser uma vida transparente. Você não precisa esconder nada. Você não precisa colocar senha no seu celular, no seu computador, para que alguém busque alguma coisa e encontre. Você não precisa esconder nada. Quanta mentira tem sido vivida, irmãos, por muitos cristãos. Quanto engano tem sido vivido por muitos ditos crentes na face da terra, que têm vivido vida dupla. Eu lembro uma vez, era pastor de jovens em outra igreja, e um jovem que tinha sido desviou do caminho e tal, e depois voltou: pastor, eu preciso confessar algo para o senhor. O que me fez demorar muito a voltar para Deus foi que quando eu comecei a frequentar umas boates de stripper, de mulheres em Goiânia, eu vi muito crente lá dentro. Presbíteros, diáconos e até pastores. Frequentando boates de mulheres em Goiânia. Irmãos, nós precisamos viver a verdade que é Cristo Jesus, e viver uma vida de transparência, de integridade e de seriedade, porque Jesus é a verdade. Ele é a verdade, Ele não é a mentira, Ele não é a falsidade, Ele não é um engano. Ele é a verdade. E sobre a verdade é a luz, porque Ele disse que Ele é a luz, e onde há luz não há trevas. Não há trevas. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Quais têm sido os seus caminhos ocultos? Os seus caminhos pela internet? Os seus caminhos pela vida? Se são caminhos enganosos e mentirosos, ou se são caminhos verdadeiros e transparentes? Irmãos, Jesus é a verdade, e a verdade que liberta. E se você se encontra preso ou presa em alguma coisa, em alguma obsessão, em alguma obstinação, em alguma coisa, peça a Ele: Senhor Deus, me liberte com essa verdade. Me liberte, ó Deus, para que eu possa viver uma vida íntegra e transparente. Para que eu não possa querer esconder mais nada de ninguém, eu não posso esconder mais nada de ninguém. Eu não quero viver com medo. Eu não quero viver apagando meus rastros pela internet. Eu não quero viver com medo de alguém descobrir minha senha, seja ela qual for, e saber os caminhos que eu ando trilhando. E aí onde eu entro no terceiro e último ponto desse sermão. Porque se você não passar por esses dois primeiros pontos, o caminho e a verdade, você não vai ter vida. E muita gente que não tem vivido uma vida verdadeira, porque não tem trilhado esses dois primeiros tópicos. Porque se Jesus é o caminho e Jesus é a verdade, eu só tenho vida se eu estiver no caminho que Jesus é e a verdade que Ele é. Ele é o caminho e a verdade. E Ele é a vida. Wisber, ele diz que Jesus é a única verdade capaz de encher a nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com sólida segurança. Jesus
Não é uma verdade descoberta pelo homem, e sim uma verdade revelada por Deus. Uma verdade que, quando habita nos corações sujos, pecaminosos, encoberto de trevas, todo engano, toda mentira e toda treva vai embora. Mas quando a gente vai para o último ponto, Jesus é a vida, William Hendricks, comentando essa parte, ele diz o seguinte: Jesus não está se referindo aqui ao fôlego, ao espírito, pneuma, aquilo que anima o corpo. Ele não está pensando na alma ou no psique, nem na vida com externamente manifestada, que é a bios, mas a vida em oposição à morte, que é a vida que nós chamamos de Zoe. Diante de tanta morte, irmãos, diante de tantas incertezas no mundo, Jesus declara que é a vida. Jesus, ele é a fonte e o doador da vida, como está lá em João 3,16, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então, para você ter a vida, você precisa de quê? Crer em Jesus. Crer em Jesus. Crer. Todo o teu coração. Crer. Se entregar a Jesus. Crer, viver em Jesus. Crer, viver para Jesus. Quando nós vamos também lá para João 6,33, está escrito: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Precisamos nos alimentar de Cristo Jesus, irmãos. De que você tem se alimentado nessa vida? O que mais tem te alimentado nessa vida? São os seus anseios, são os seus medos, são os seus valores, são os seus desejos, são os seus alvos, são os seus objetivos, são os seus planos. O que mais tem te alimentado nessa vida, meu irmão? Porque a vida só é vida quando nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão de Deus, Ele é o pão que desceu do céu. Quando nós vamos para João 10, 28, está assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Quando nós vamos para João 11, 25, está assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós vamos para João 8,12, está assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando nós vamos para João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Para onde você tem ido? Em quem você tem buscado? Quem tem sido o seu conforto, a sua segurança? Só Jesus tem as palavras da vida eterna. Só Jesus tem a segurança que você precisa. Só Jesus tem o conforto que você precisa. Só Jesus tem a paz que você precisa. Só Jesus tem a alegria que você precisa. Só Jesus tem a força que você precisa. Se está te faltando alegria, se está te faltando força, se está te faltando ânimo, se está te faltando disposição, se está te faltando coragem, segundo o que o texto está nos dizendo, só está te faltando uma coisa: está faltando você se encher de Jesus Cristo e a sua graça, para que a vida te tome, para que você viva novamente, para que a vida jorre da sua vida, e você seja um manancial de vida, a transbordar pela vida, para que as pessoas não olhem para você e não vejam morte,
Porque o que mais tem gente aí fora é transbordando morte, irmãos. O que mais tem gente aí fora é vivendo a morte. É vivendo como morto-vivo. Vivendo apenas os seus instintos animais. Vivendo apenas os seus instintos de sobrevivência. Apenas caçando para comer. Não está vivendo a verdadeira vida que Deus tem. Não está sendo essa vida a jorrar para a vida. Não está vivendo essa vida abundante. Em João 17, 3 está escrito assim. Em João 10, 10 está escrito assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Em João 17, 3, para a gente terminar, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se você quer viver uma verdadeira vida, se você está cansado da sua falsa vida, o que nós precisamos é viver esta vida que Jesus tem para nós. É conhecer esse verdadeiro caminho, único e verdadeiro caminho, a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Então, irmãos, nós podemos concluir este sermão com a palavra de Thomas Kemp. Olha o que Thomas Kemp escreveu: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem pôr a esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. William Hendricks também, comentando, ele escreveu: todos os três conceitos são ativos e dinâmicos. O caminho leva a Deus. A verdade torna o homem livre. E a vida produz comunhão. Sem Cristo não pode haver nenhuma verdade redentora. Sem Cristo não pode haver nenhuma vida eterna. Sem Cristo, portanto, não pode existir um caminho que leve ao Pai. John McRae diz que quem se importa com a jornada, quando a estrada conduz ao lar? A certeza de um lar celestial no fim da estrada da vida nos permite suportar com alegria os obstáculos e as batalhas ao longo do percurso. Essa é a certeza que nós devemos ter. E como está escrito lá em Hebreus 12, 2, essa é a certeza, deu ânimo ao próprio Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A verdadeira vida não é essa que você pensa que é melhor para você. A verdadeira vida não é o que o seu coração lhe propõe, mas a verdadeira vida é aquela que Deus conquistou por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Devemos rever que caminho nós estamos seguindo. Caminho do egoísmo, do egocentrismo, do hedonismo. Às vezes queremos conduzir não somente as nossas próprias vidas, pelos nossos próprios conceitos e valores, como também queremos conduzir a vida de outros. Como queremos também conduzir a obra de Deus, a casa de Deus, pelos nossos preceitos e valores e conceitos.
Não, irmãos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais se discernem carnalmente. Não podemos misturar as coisas, irmãos. Não podemos. Não há, irmãos, uma configuração mais fácil. Não há uma configuração para esse GPS que nos tira dos trânsitos conturbados ou que nos faz chegar de maneira mais rápida. Lembro que uma vez tivemos um encontro de casal aqui na igreja e nós reservamos, o Vitão acho que lembra, lá no Bar do Peixe em Goiânia. E aí foi os casais, aquela caravana de carro lá para o Bar do Peixe. E eu fui o responsável para todo mundo me seguir. Eu coloquei meu GPS lá configurei meu GPS, não sei se era rota curta, mais fácil. Sei que a gente deu tanta volta para chegar no Bar do Peixe lá em Goiânia, lá no bairro Feliz, que alguns irmãos já chegaram com o estômago embrulhado, já tonto, né? Tanta volta que nós demos dentro de Goiânia. Então, irmãos, não existe vários caminhos, não existe várias configurações, não existe. O caminho é Cristo Jesus. E por mais difícil que seja, como o pastor Daniel pregou domingo passado, toma a tua cruz e siga-me, é o melhor, é o melhor, é o melhor. É só assim nós vamos ter a vida e viver a vida que Ele tem para nós. Só assim a vida vai valer a pena. Só assim a vida tem sentido. Só assim a vida tem sentido. Porque tem muita gente escrevendo nas suas cartas póstumas que tirou a vida, porque a vida já não tinha sentido. Porque não sabia que o sentido da vida era Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por meio dele. Que essa verdade, irmãos, possa alimentar a tua alma, que essa verdade possa te libertar, que essa verdade possa te converter e mudar seus conceitos e valores, possa mudar a disposição do seu coração, e não apenas ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, mas que você possa se dispor em alguma outra coisa, falar, não, eu quero ajudar em alguma outra coisa, possa se mover como algumas irmãs da SAF têm se movido, falar, não, eu não posso aceitar essa questão tão parada, temos que fazer alguma coisa, mesmo em meio à pandemia, nós precisamos sentir esse fluir do Espírito e ser conduzidos por Deus. Precisamos continuar, irmãos, porque é um rio que brota do trono de Deus, e esse rio tem alegrado as cidades do Altíssimo, que é a morada do Altíssimo, que sou eu e você. Esse rio não cessa, esse rio não para, esse rio está fluindo na sua vida, esse rio brota e te traz alegria, satisfação e gozo. Esse rio transborda da sua vida e é capaz de atingir outras pessoas em sua volta com vida e não com morte. E não com morte. Oremos.